e a computadora com mais um som. Ai, que horror. A cabeça compartilhada, dividida assim. Mas só para vocês saberem que eu vou sair, não é porque tá chata, é porque eu não vou poder ficar. Tá chegando mais gente. Tranquila, porque nós vamos gravar a reunião de hoje. Angélica, bem-vinda. Tá chegando mais das meninas do NESA lá do Ecosfará da Federal do Pará. Eu queria aproveitar então e pedir autorização de todos que estão presentes para poder gravar essa reunião, que tem somente fins acadêmicos. Não é feito uso comercial de nenhuma das imagens que são compartilhadas aqui, tudo bem? E depois irá ficar disponível no nosso canal do YouTube, o Seja, né? Da Amazônia. E o Elias poderá disponibilizar o link para vocês depois, bem? Então, boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Fábio Silva, eu sou pesquisador do Instituto Brasil-Israel, sou advogado, moro em São Paulo, capital, e atuo junto com o Elias aqui no Seja. E também sou colunista junto com ele na revista Sagaz, que teremos uma breve publicação no próximo mês. Eu vou fazer aqui algumas breves notícias do Seja. Com essa atividade, o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia encerra seu primeiro semestre de atividades. Nós retornaremos no domingo, dia 1º de agosto, primeiro domingo do mês, às 15 horas, no horário do Brasil, com a festa de premiação do primeiro Zejut Abot, Festival Internacional de Hakitia. Eu peço para ele corrigir. Hakitia, obrigado. O meu sotaque hebraico, eu já disse, ele é de Taquera, aqui da Zona Leste, então eu vou ficar devendo a pronúncia correta para vocês. A aula magna de abertura do segundo semestre dos estudos será na quinta-feira, dia 5 de agosto, às 14 horas, do horário de Brasil, com o professor Henrique Zimmermann, o primeiríssimo correspondente internacional para o Oriente Médio. Ele é escritor, conferencista, professor universitário e presidente, fundador da Câmara de Comércio e Indústria de Israel no Golfo Pérsico. A apresentação da nossa convidada de hoje, a PhD Judith Cohen. A professora Judith, ela é natural da cidade de Montreal, no Canadá, e atualmente vive em Toronto. Só vou interromper aqui para poder admitir mais um convidado que chegou. E ela possui doutorado pela Universidade de Montreal em etnomusicologia, sobre a música sefardita, e mestrado pela mesma universidade em estudos medievais com o tema O papel da mulher na música nas 3 religiões da Espanha medieval. Desde 1990, realiza pesquisas de campo sobre a música da vida dos cripto-judeus das aldeias de Portugal, pesquisas sobre a adufe e o pandeiro quadrado das mulheres de Portugal e de Espanha. Professora, caso eu faça alguma pronúncia incorreta, peço que a senhora me corrija, tudo bem? Esse é o adufe. Ela é responsável acadêmica pelo espólio organizado pelo musicólogo Alan Lomax na Espanha em 1952. É professora da Universidade de York, em Toronto. Realiza viagens a vários países para pesquisa de campo, congressos e eventos diversos. Canta e toca música étnica dos Balcãs, no Canadá francófono, e de várias outras culturas. Faz parte também do grupo Gerineudo, do Canadá, e de música judeu-espanhola marroquina desde sua criação no ano de 1980. Possui muitos artigos publicados sobre todas as suas pesquisas. A lista completa está no seu currículo, eu vou deixar ele disponível para vocês no chat, na tela do lado direito, e ela gravou os CDs Tecnosaga Madrid com Paniagua Madrid e com a Rádio Canadá, que eu também vou disponibilizar o link para vocês. Eu vou fazer a apresentação agora do nosso anfitrião, o professor Elias Salgado. Ele é professor especializado e pesquisador. É graduado em Economia e História e é pós-graduado em História do Povo Judeu pela Universidade Hebraica de Jerusalém, com especialização em História dos Judeus no Brasil, com ênfase em judeus na Amazônia, onde elaborou e defendeu como tema o primeiro programa de ensino de História dos Judeus no Brasil, a História de Identidade, a Experiência dos Judeus no Brasil. Foi coordenador e professor de História dos Judeus na Era Moderna da Open University of Tel Aviv, no Rio de Janeiro. Foi diretor pedagogo da Central Pedagógica da Comunidade Judaica no Rio de Janeiro,
Ele é diretor do CCMA, o Centro Cultural Mordechai Anilvit, e é cofundador e diretor do Arquivo Histórico do Movimento Juvenil Hashomer Hatzair, do Rio de Janeiro, e é cofundador e diretor do portal do Arquivo Histórico Amazônico Judaico e coordenador do SEJA, o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia. Ele é diretor e editor das revistas Universo Sefaradi e do seu suplemento Universo Amazônia Judaica e da Sagaz Arte e Cultura. É pesquisador associado do UNIERJ, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos do IFCS e UFRJ, e membro do Conselho de Pesquisa do NESA, o Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia pela UFPA. E faltou aqui uma informação, mas eu complemento, também é pesquisador e parceiro do IB, Instituto Brasil-Israel, ao qual eu divido também com ele a cadeira de pesquisador. Passo agora a palavra para o professor Elias Salgado. Muito obrigado. Gente, é um prazer enorme. Nós do SEJA estávamos recebendo Judith Cohen. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade, eu sei que a Tânia Grimmer já ouviu. Eu conheci a Judith em Jerusalém, no Congresso Judaico Mundial, em 1997. Né? Eu acabava de chegar a Jerusalém para minha pós-graduação. Mas fui um mês antes. Agora eu sei por que eu fui um mês antes daquele congresso. Foi para conhecer a Judith. Brincadeira. Eu estava começando, né, nessa área e conheci a Judith. Eu nunca tinha visto. Né? Eu sempre gostei de gravuras medievais, iluminuras, mas eu nunca tinha visto pessoalmente, né, alguém cantar, né, com sotaque e, enfim, da forma que se cantava na Espanha medieval. E tampouco tinha visto ao vivo instrumentos similares, né, aos que eram usados naquele período, e que Judith, através da pesquisa dela, eu acho que ela vai falar sobre isso, né, usa em suas apresentações. Judith, é uma honra com vocês. Judith Cohen, diretamente de Toronto, no Canadá. Judith, a palavra é tua, querida. Obrigada, Elias. Primeiro eu vou pedir desculpas para o português, porque não falo muito bem, e escrever o PowerPoint em espanhol, porque enganou-me menos a escrever o espanhol do que no português, ok? Então vou explicar tudo, vou tentar de tudo explicar em português, mas vai escrito no PowerPoint em espanhol, porque a minha língua é o inglês. Não é nem espanhol, nem português, nem francês, é o inglês. Então, vou falar das canções sefarditas do norte de Marrocos. Então, não vou falar das canções sefarditas de Turquia e de Bósnia e de Grécia, porque não dá tempo para tudo, não é? E o título da apresentação é o título de uma canção, La novia destrenza el pelo. Então, eu vou começar só para cantar um pouco desta canção, para entrar. La novia destrenza el pelo, se desmaya el caballero. ¿Quién le irá a llamar? ¿Quién le irá a llamar al novio? ¿Quién le irá a llamar? Nubes andan por el cielo, que mojan al caballero. ¿Y quién le irá a buscar? ¿Quién le irá a buscar al novio? ¿Y quién le irá a buscar? Etc, etc. Isso para começar com uma canção, porque tenho muitas coisas para explicar e era melhor começar já com a música, não era? Elias, eu também não sei como era o sotaque exatamente na Idade Média, não faço ideia. Faço estudos, mas sempre é especulação, e eu mudei. Depois do mestrado nos estudos medievais, mudei para fazer o doutoramento em etnomusicologia,
Por quê? Porque sempre dizia, eu não sei, nunca vou saber como era o sotaque, como era a música na Idade Média, como sonava, exatamente como faziam, então vou fazer a etnomusicologia para fazer pesquisas diretamente nas aldeias e saber como canta a gente agora, ou como cantava na coisa de 40 anos, 50 anos, porque como cantava na coisa na altura da expulsão, nunca vamos lá saber, porque não gravavam, não registravam, não é? Então, vou compartilhar a tela. Window, vamos lá ver, ok. Toda a gente está a ver? No momento? Sim. Sim. Podem ver? Então, eu escrevi aqui, Haketia, é escrito de várias maneiras, não? Haketia, 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 e não como em Brasil, Haketia, porque isto é o sotaque do Brasil. Também, ladino, espanhol, judío, judesmo, sefardi nuestro, judeo-espanhol. Como falar? Agora, a Autoridade Nacional del Ladino e sua cultura, é aqui, Autoridade Nacional del Ladino e sua cultura, já usa ladino para tudo. Então, antes eu sempre explicava ladino é só para tradução diretamente do hebraico. Agora a gente diz ladino e acaba-se, é mais fácil. Okay? As canções agora em Haketia e em espanhol, porque não são a mesma coisa. No norte de Marrocos cantam em espanhol e cantam em Haketia. Okay? Há uma diferença. Quando cantam o que se chama os romances, as canções com histórias, as canções narrativas, geralmente, em geral, é espanhol. É espanhol com sotaque dos judeus de Marrocos, mas é espanhol. Mas quando cantam canções ligeiras, quando escrevem cartas engraçadas e não cartas formais, carta formal é espanhol, mas cartas engraçadas para interessar, para divertir, tudo aquilo é Haketia. Agora, estamos a falar desta zona muito pequena do Marrocos. É só a parte norte e noroeste do país, é muito pequenina. Aqui temos Espanha, Algeciras, Gibraltar, e só atravessar, cruzar o Estreito de Gibraltar, chegar a Ceuta, que ainda é espanhola politicamente, Tanger, Tetuán, Arzila, Alcázar Quibir, aqui Alcázar Quibir também é Ksar el-Kibir em árabe, ou Alcázar Quibir em português, Alcázar Quibir ou Alcázar em espanhol, e Larache El Araiz, e Chauen, e Wezan. E só estamos a falar desta zona, porque no resto de Marrocos há muitos judeus. E há muitos judeus desde a coisa de 2000 anos, há muitos judeus. Mas não falam espanhol, falam árabe, falam tamazigh, amazigh, dos bereberes, e é outra cultura judaica que não é mesmo. Só falamos desta. As fotozinhas, já vamos voltar a ver as fotos, então não vai explicar. Agora, Elias, esta é a parte que falávamos antes no WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp, somos poucas pessoas que usamos o WhatsApp para dizer coisas como, e como dizia na Idade Média, não queres tomar qualquer coisa e depois tomar um cafezinho juntas? Não. Com Elias usamos o WhatsApp para falar da Idade Média, estas coisas, não é? Então, a música sefardita não é música medieval. Fico muito triste para ter que dizer aquilo, mas é a verdade. Não posso mentir. Não é música medieval e também não tem 500 anos. Toda a gente sempre diz, esta canção tem 500 anos. E, olha, nunca tem 493. Nunca tem 504 ou 5. Não. Sempre tem 500 anos. Como se todas as canções sefarditas foram compostas no mesmo dia, no ano 1492, e nunca muda. Não é assim. Agora, para uma canção, vamos a separar as palavras, as letras, não? Da música. Porque muitas vezes, não sempre, mas muitas letras são muito antigas.
de certo tipo de canção, dos romances, dos cantares de casamento. Sim, muitas letras, muitas palavras são muito antigas, mas a música não. A música mudou com os séculos, a pouco. Suponho que no momento de sair, primeiro da Espanha, depois de Portugal, e depois, no ano 1498, do Reino de Navarra, suponho que os judeus ainda cantavam as melodias da zona onde moravam, porque também não havia uma música só, havia muitas músicas diferentes, não? Mas a pouco, a vir na Turquia, na Grécia, no Marrocos, onde seja, não? A pouco vão mudando as melodias e a aprender melodias novas, criar melodias novas. Então, é diferente. Não temos música escrita, não temos manuscritos das canções sefarditas até o fim do século XIX. Então a gente começa a escrever as melodias. Então, até aquele momento, a gente não pode dizer muita coisa. Então, temos romances, já diz, canções de casamento, de boda, que têm letras muito antigas, mas as melodias mudaram. E a maior parte das canções que toda a gente conhece hoje em dia, Adio Querida e essas canções muito românticas, são modernas, são de finais do século XIX, não são medievais. Aqui, isto é do manuscrito del rei Alfonso X, el sábio, dizem em espanhol, não? E são judeus. Sabemos que são judeus pelos chapéus, triângulos. Mas também há músicos muçulmanos, moros, músicos cristãos, homens, mulheres no manuscrito e sabemos que tocavam em juntos. Agora, se tocavam também música judaica, música árabe em juntos, não sabemos. Não sabemos. Só sabemos que sim, tocavam e cantavam as melodias das cantigas de Santa Maria, no galaico português. E que músicos das três religiões, sim, coexistiam na corte de Alfonso X. Agora, temos também a poesia medieval hispano-hebreia. Muita poesia. Muita poesia dos poetas judeus da Idade Média. Mas não temos a música. A poesia, sim, em árabe e no hebraico. Mas a música não temos. Não sabemos. A única música que temos da Idade Média dos judeus são um par de fragmentos muito pequenos e não são da Espanha, não são sefarditas, são de Itália. De Itália são de Ovadia Hager, que era Jean de, que era um clérigo convertido do catolicismo ao judaísmo, ao revés de quase toda a gente. E como ele tinha muita educação formal, era de classe social muito alta, sabia escrever a música com neumas, se diz, gregorianas. E estava a compor piyutim, canções religiosas em hebraico, mas escreveu a música do direito para a esquerda porque era hebraico. Mi al Horeb ha-migdi Inyan Gashava Modi. E há um estribilho pequeno que Moshe. Também não é certo que se cante assim. Estes são musicólogos que sabem mais do que eu, que preparavam a transcrição, mas é a única música escrita dos judeus da Idade Média que temos até agora. E não é da Espanha. Okay? E, mientras a gente está aqui a falar do que é medieval e do que não é medieval, o flamenco também não é medieval e tem muito pouca coisa a ver com a música sefardita. Agora, o flamenco, o cante flamenco e o repertório judeu-espanhol, sefardi, se compartilham características musicais do Mediterrâneo em geral, que não só
a música judaica, e não só o flamenco, mas também música do sul da França, do norte de Marrocos, da Algéria, Itália, compartilham certas coisas. Mas não existe documentação nenhuma de contato concreto entre os ciganos e os judeus. E o flamenco não aparece antes do século I, finais do século XVIII, inícios do século XIX. Não é tão antigo. E também os ciganos chegaram, quando chegaram os ciganos à Espanha, 1440, 50, pouco antes dos judeus ser expulsados da Espanha. E na Andaluzia já não ficavam judeus. Depois do massacre de Sevilha, 1391, quase todos os judeus foram-se embora da Andaluzia. Então, é possível o flamenco ter mais conexão, mais ligação com os moriscos de Granada, mas também a gente não sabe. Então, música sefardita não é medieval, não é flamenco, também não é fado. Agora vamos ver o que é, não? Melhor. Hoje ficamos, vocês sabem, com certeza, ficam muito poucos judeus em Marrocos, 3.000 talvez, e na zona, que era a zona espanhola, poucos, 50, 40, quase nada. Dos 100.000 que moravam no país durante muitos séculos, só ficam talvez 3.000, quase todos em Casablanca. Há famílias no Rabat, Fez, Meknès, Marrakech, Agadir, mas na zona do norte, na zona espanhola, Tánger, Tetuán, Arzila, Larach, Alcazar Quibir, Ouazzane, só ficam poucas famílias, 40 pessoas, talvez 50, muito poucas. A maior parte foram-se embora para Israel, para a França, para o meu país, Canadá, para as Américas em geral, e também para a comunidade fascinante que eu conheço muito pouco, mas quero conhecer mais, Eretz Amazônia. Adoro o nome. Eretz Amazônia é um nome fantástico. Desde que vi o nome pela primeira vez, só estou a sonhar com ir a Eretz Amazônia. Então, o rei Hassan II é muito amigo dos judeus e também o pai dele, o Mohammed V, era muito amigo. A Associação Mimuna é uma associação entre muçulmanos e judeus que arranja atividades em juntos. E agora, com os acordos, Abraham Accords, também vão ter voos diretos entre Israel e Marrocos. Fantástico. E aqui o senhor Azulay, André Azulay, uma pessoa muito importante, uma pessoa fantástica, é o conselheiro principal do rei. E ele, o André, e a mulher, a esposa, a escritora Katia Brahmi, são os últimos judeus de Essaouira, que era antes Mogador. E antes tinha 37 sinagogas, Mogador, Essaouira. E agora, este casal são os únicos judeus que ficam. Mas, com 80 anos, o senhor Azulay nunca para de trabalhar, de fazer coisas muito concretas para a amizade, para a colaboração, criar projetos concretos. Não só fala, faz, e faz muito. É uma pessoa incrível. Agora, os instrumentos, tu, Elias, falavas dos instrumentos. Quase todos os instrumentos podem acompanhar a música sefardita. Não há instrumento proibido, mas o único instrumento imprescindível que precisa é a voz humana. É único. Todos valem, não há problema com instrumento nenhum. Okay? Depende também da cultura, os instrumentos de Turquia, os instrumentos de Marrocos, os instrumentos agora da América. Mas a música sefardi não é como o klezmer. O klezmer tem uma tradição instrumental também, que não precisa de vozes. Mas a música sefardita pode tocar qualquer canção só com instrumentos, não é problema. Mas não faz falta instrumentos, é a voz. Primeira coisa para saber. As mulheres cantavam muito, tocavam pandeiros de vários tipos, já vou ensinar. E também no casamento tradicional, as mulheres cantavam muito. Tinha
muitas vezes as mãos ocupadas com as tarefas domésticas, as tarefas de todos os dias, e tinham pouco tempo para praticar os instrumentos de cordas, instrumentos que os homens tinham mais tempo para trabalhar. Os sefarditas tocam, em geral, os instrumentos da cultura onde moram. Entre os marecos, os instrumentos, primeiro o oud, laúd árabe, em espanhol, oud. Aqui, Zohra Al-Fassia, e aqui o grande Sami Al-Maghribi, que era o meu professor de oud. Eu não posso tocar porque tenho cordas rotas, que tenho que fazer, mas também não toco muito bem o oud. Toco de maneira muito básica. Violino, muito importante no Marrocos, e pode ser o violino de maneira moderna e o violino de maneira tradicional vertical, assim, na posição vertical. Canuna, que é um instrumento com, assim, que se toca assim ou assim, com malhas pequenas de madeira, e depois todas as percussões, então a pandereta pequena, o pandeiro mais grande, o bendir, a darbuka, tudo. E há mais. Agora, sempre também há muitos músicos judeus muito conhecidos, muito celebrados em Marrocos e Argélia, Tunísia. Também umas mulheres como esta Zohra Al-Fassia, que foi ela a primeira mulher artista que gravou e registrou discos em Marrocos. Uma judeia, antes de mulheres não judias. Foi a primeira a gravar, uma judeia, Zohra Al-Fassia. O Sami Al-Maghribi, Samuel Amzalag, era o nome oficial. Ele nasceu no Marrocos, morreu em França, em Israel, mas quase toda a vida de adulto em Montreal. E morreu, faleceu em 2008. Ele ensinou-me o laúd árabe, foi o meu professor. E também a filha de Sami, Yolanda Amzalag, em Montreal, canta, e ela fez a fundação Sami Al-Maghribi em Montreal, para manter o trabalho do pai. E Selim Azra, que tocava o kanun, tocava com Sami, também ensinou-me o laúd, e o filho dele, de Selim Azra, Henri Azra, toca o kanun em Los Angeles, em Califórnia. E o interessante é que os irmãos Botbol, Haim Botbol e Marcel Botbol, o Haim Botbol foi o primeiro em Marrocos tocar o bendir, o pandeiro, assim, grande em público. Antes pensava que era coisa de mulheres e que os homens não tocavam o bendir de maneira profissional. E foi o Haim Botbol, judeu, que começou a fazer isso, e depois toda a gente fazia. E o irmão, Marcel, violinista, faleceu do Covid há coisa de 1 ano e 3 meses. Foi dos primeiros que faleceram do Covid. E o pai deles. Agora, a pandereta é pequena, não? Tem o que se chama... Vê aqui a Júlia Ederi a tocar a pandereta. Ela era de Larache, em Montreal. E muitas vezes são panderetas como esta, que não custam muito dinheiro, custam quase mais nada. Agora é de moda comprar uma pandereta e um pandeiro que valem muito dinheiro, e toda a gente dizer, eu comprei o pandeiro de não sei quem e paguei 100, 200, 300 dólares. E eu disse, não, eu fui no mercado, no chouk de Marrocos, e comprei para 50 cêntimos. E vai perfeitamente, não? E sem sonajas, sem esta parte, para os casamentos, quase sempre assim, um pequeno que faz muito, muito barulho, não? Mas onde é que tem? O problema é que o tempo hoje tem muita umidade, e os pandeiros tradicionais que eu tenho com pele natural, com pele artificial, não tenho. Então, com pele natural quase não vale para mais nada um dia como hoje, com muita chuva e muita umidade, porque tenho uns pandeiros muito lindos de Marrocos. Ok? Podem ver ou não?
Sim, Marrocos é pintado com alhénia, henna, pintado à mão pelas mulheres. Mas tem muito pouco som hoje. O pequeno tem mais, também pintado à mão. Então, vamos ver, são os instrumentos. Eu comecei as pesquisas da música sefardita aqui no Canadá, nos anos 80, na minha cidade natal, que é Montreal. Montreal a gente diz em Montreal francófona e anglófona. A minha família é ashkenazi, falávamos o inglês em casa e os meus avós yiddish. Há muita gente que fala francês. Eu estudei na universidade francófona. Agora, os sefarditas do Canadá são sobretudo de Marrocos, mas também, antes de falar delas, quero falar um pouco de duas mulheres do Mediterrâneo Oriental, da zona ex-otomana, em Montreal, porque eram muito importantes. A comunidade sefardita no Canadá é uma comunidade nova, nos anos 1950, chegaram os marroquinos. Mas antes também vieram desde Holanda e desde Inglaterra, sefarditas. O que acontece é que eles não formaram uma comunidade de maneira de instituição. Os descendentes deles ainda estão em Montreal. A gente sabe perfeitamente quem são e que são descendentes dos sefarditas originais, mas não tem comunidade organizada. Nos finais do século XIX, já começa a comunidade ashkenazi. Os meus avós chegaram por volta de 1900 ao Canadá, por exemplo, de Lituânia, Letônia, Bielorrússia. Nos primeiros séculos da chegada europeia ao Canadá, os franceses católicos proibiam a entrada aos judeus e aos protestantes, os huguenotes. Não deixavam entrar nem judeus, nem huguenotes, protestantes, nem mais ninguém, só católicos. Mas depois, com a conquista pelos britânicos, os ingleses do século XVIII, já começam a chegar toda a gente, judeus, protestantes, quem quiser. Não? Agora, duas mulheres sefarditas, mas não de Marrocos, do Canadá. Nina Shalom Vučković nasceu em Bósnia e Herzegovina, exiliada durante o Holocausto, mas depois de muitas viagens, o marido era médico e ele foi nombrado médico de uma reserva indígena da tribo Mohawk de Kahnawake, ao pé de Montreal. E isto é interessante porque é muito diferente da experiência dos judeus da Amazônia, porque ela e o marido, que eu saiba, foram os únicos. Não há mais judeus nas reservas indígenas do Canadá. Só são, que eu saiba, só eles. Não é coisa de caboclos, de comarenhas, de tudo isto que eu leí na história dos judeus da Amazônia. Não é isso. Então, ela morou 40 anos na reserva até que falecera. E no ano 83, eu soube que ela era a Bulbul, a roxinol de Sarajevo, do livro famoso de Rebecca West, em inglês Black Lamb and Grey Falcon. E agora, Buena Sarfati, Garfinkel era o nome do marido, Buena Sarfati de Salónica, era heroína, salvou muitos garotos, miúdos judeus durante o Holocausto de Salónica, salvou a vida. Casou-se com uma ashkenazi canadiano, então Garfinkel, e ela cantou para mim muitas coisas, canções, provérbios, coplas, histórias, as canções muito ligeiras, engraçadas, mas também coisas do Holocausto muito fortes, muito difíceis. Então, só queria falar um pouco delas, mas agora, Elias, tens perguntado pelo ano de Gerineldo. Então, aqui temos Gerineldo. El Mazal de Gerineldo. E já quando falar dos romances, vou explicar porquê o Mazal de Gerineldo. Temos Oro Anori Librović,
que era a diretora e fundou o grupo, foi ela. Dirige, faz tudo. Explica o que é o Gerinaldo, Judite. Já vou explicar. Soli Levi, que morreu a coisa de um ano, de Tanger, Kelly Sultan Amar, de Melilla e de Casablanca, e eu. E depois também houve a minha filha, é a filha muito pequenina a cantar conosco em Vancouver no ano 92. Ela tinha 6 anos e já cantava música sefardita, todos assim juntos. Mas também é ela agora com idade de 30 anos a cantar também com o grupo. Então, ela sabe as canções da vida inteira, literalmente. Charlie Ederi, aqui com violino, que esteve 4 ou 5 anos, é fantástico, e faz os violinos também, é de Marrocos, é Israel. Matan Boker é neto de Soli Levi, aqui, e canta muito, muito, muito bem, os piutim, todo no hebraico. E depois, só 2 anos, agora em 2014 e 15, o Demetrios Petsalakis com o Laud Árabe. Então, Gerinaldo, tomamos o nome, já vou explicar porquê, porque vou cantar porque tomamos o nome. Aqui são coisas do teatro que criou Soli Levi com Gerinaldo e para Gerinaldo. Aqui, Soli é Salomão, o pai e o avô da família, o patriarca da família, mas aqui o mesmo Soli é o miúdo que vem no Shabbat para levar lá da fina a comida de meio-dia de Shabbat. Aqui também. Então, ela está aqui a cantar em árabe. Aqui venho para dar a comida de Shabbat. E aqui o mesmo Soli já é o médico cristão, católico, que vem para a avó judeia que não sabe o que fazer. Então, Soli era um gênio, mesmo um gênio, era uma coisa fantástica trabalhar com ele. Aqui, Oro é a avó Macnin, Kelly é a tia Tzipporá, e eu sou a tia Palomba de Salônica, porque não conseguia o sotaque da Raquitia. Então, por que Gerinaldo? Gerinaldo é um romance em espanhol, em português rimança, história, em inglês balada, narrativa. Quer dizer, é uma canção narrativa. Okay? Não é uma canção romântica, não é romance como ai, meu amor, tu me queres, não me queres, vou fazer, não. O romance é uma canção que responde à pergunta, à questão, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu isso, e se canta. Ok? O que diz? Diz o seguinte, e canta. Agora, geralmente, o romance tem, já vou dizer, tem 16 sílabas, e assim. Tem 16 sílabas, há outras formas também, mas geralmente o mais frequente é isso, divididas em o que se chama hemistíquios de 8 sílabas. Girineldo, mi caballero pulido, quien te me diera esta noche 3 horas en mi servicio. Girineldo, mi caballero pulido, quien te me diera esta noche 3 horas en mi servicio. Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. Yo no burlo, Girineldo, que de veras te lo digo. Agora, quem é Gerinaldo e quem é ela? Ela é a princesa. É a infanta, filha do rei. E Gerinaldo é, em espanhol, paje, não? É sirviente do rei. E um dia a princesa diz, gostava de passar a noite com Gerinaldo. Então, Gerinaldo diz, não pode ser, você é princesa. E ele diz, sim. Então Gerinaldo diz,
¿A qué hora vendré, señora? ¿A qué hora vendré al castillo? Eso de la medianoche, cuando el rey esté dormido. Medianoche ya es pasado, Girineldo no ha venido. ¿Quién es ese? ¿Cuál es ese que a mi puerta han combatido? Girineldo soy, señora, que vengo a lo prometido. Y no pierden tiempo, ¿no? Que de besos y de abrazos el sueño les ha vencido. Ellos en el dulce sueño, el buen rey que ha consentido. Mirando a los dos durmiendo como mujer y marido. Agora, o que faz o rei? Normalmente, tem que matar Girineldo e tem que matar a filha também, por causa de honra, não? Não pode ser. Mas ele diz, como bom pai, diz, não quero matar a minha filha. Não quero. Não quero também matar a Girineldo, porque é um raparigo muito bom e vai ser útil. Não. Tem que casar. Vamos fazer um casamento. Então, otro día en la mañana las ricas bodas se armaram. Mas, então, os judeus de Marrocos dizem, é o mazal, a boa fortuna de Girineldo. Okay? Que tivesses o mazal de Girineldo, mas, momento, o romance original, espanhol, não é assim. E também os primeiros judeus que cantaram o romance, não é assim. O mazal de Girineldo era diferente. Porque o que diz Girineldo, quando o rei diz, pode casar com a minha filha. Normalmente tem que dizer, fantástico, uau, obrigada, não? Bem-aja. Diz Girineldo, peço desculpas, senhor rei, mas eu fiz já juramento à Virgem Maria que só vou fazer casamento com uma virgem e a vossa filha, senhor rei, já não é. Desde a noite. Então, os romances estão cheios de histórias fantásticas, não? Eu adoro os romances, posso estar horas e horas e dias só com romances. Mas o primeiro romance, os romances todos juntos, chama-se a coleção O Romanceiro. Em português o mesmo, com I, com mais um I, romanceiro. O primeiro romance só aparece nos princípios do século XV, não é mais antigo, 1421. Isto não é romance dos judeus, mas com certeza sabem cantar o mesmo. Foi escrito à mão por uma estudante que não tinha mais nada a fazer. Era como todos os estudantes do mundo, tinha que escrever literatura, ou gramática, ou matemática, história, não sei, mas pensava num romance e escreveu o romance e perdurou o manuscrito. E o romance é A Dama e o Pastor. É muito engraçada, mas foi depois. O primeiro romance sefardi que eu enregistrei com a máquina foi em 74, antes de conhecer a Ouro e a gente, antes de saber tudo aquilo de música sefardita, era por pura casualidade. Y ella. Levantóse el rey Acata un lunes por la mañana y fuera a ver a la reina por ver cómo alboreaba. Agora, é o romance de Landarico. A história, a canção não. A história é do século VI, do ciclo dos Merovingios. A história. Mas o romance, como romance, é do século XIV, XV, talvez um pouco depois, e a melodia, quem sabe. Porque isto é a melodia de Marrocos, mas a melodia de Turquia é diferente. E a melodia de Bósnia e Herzegovina é diferente. Então, não sabemos, 200 anos, 250 anos, talvez,
porque é uma melodia bastante antiga, não? Arcaica. Levantou-se el rei a casar. Ok, vamos voltar aos tipos de canções. Isto é romance. Depois há canções do ciclo da vida, de casamento, de nascimento, brit milá, circuncisão, noivado, noviazgo em espanhol, de morte, lamentos. E estas canções são sobretudo entre mulheres. Canções do ciclo judaico, do ano judaico, então para cada festa judaica, e canticas. Agora, as canticas são as canções que quase toda a gente conhece, de música sefardi. São as canções de amor, circunstâncias, de satíricas, paródias. São mais ou menos depois de 1850, 60 e depois. Muitas são adaptadas de canções populares de Espanha, de França, de Grécia, Argentina, há tango sefardita da Turquia, mas também canções sefarditas propriamente também. E cada vez mais, cada vez canções novas, por exemplo, não é de Marrocos, claro, mas a Flori Jagoda, que faleceu há pouco tempo, no mês de janeiro, que era da Bósnia-Herzegovina, e dos Estados Unidos, fez muitas canções novas, como Ocho Candelicas e aqueles que agora são quase como se foram folclóricas da vida inteira. O romanceiro também cantava-se no Club Amitié, que chamava-se também Club Fraternité e Club Séfarade d'Âge d'Or, a Montreal, nos anos 80 e 90 em Montreal. Eram todos marrocos, e alguns do sul, da parte de falar árabe e francês, e outros do norte, de Tanger e tal. E as pessoas idosas reuniam-se para jogar ao bingo, para brincar ao bingo. E muitas vezes, como aqui, cantavam um romance, mentras, ao mesmo tempo que estavam com o bingo. E então, podiam dizer, por exemplo, en la ciudad de Toledo, P19 j'ai gagné, en la ciudad de Granada, D34 j'ai gagné moi. E assim, todo misturando o bingo e os números do bingo com o romance. E só pus aqui uns nomes por interesse. Aqui, Esther Hachuel, de Alcázar Quibir, de Alcázar, e Esther Bentolila, eram primas irmãs, cantavam juntas muitas vezes. Aqui também de Alcázar, Alegria e Rafael Benamron, e a filha deles sabiam cantar muito, muito, muito. Aqui no clube, a Jumol Edere, de Larache, Lucie Querub, que era também de Alcázar Quibir, ela era, não pus o nome, Rafaela, e Hanna Pimenta, que era de Tanger, e aqui o mesmo Soli, e Esther Ofé, que morava em Caracas, mas era também de Alcázar Quibir e cantava canta de maravilha em maravilha, fantástica. Mas Soli Levy me diz uma vez, quando eu era pequenino, antes de saber falar, a minha mãe, a minha avó, a minha tia cantavam os romances sempre para embalar, não? Como canção de embalar um menino. Mas eu ainda não sabia falar, mas percebia tudo. E sabia que eram histórias muito tristes, muito tristes. Alguém estava a morrer, a falecer, havia espadas, havia cabeças cortadas, tudo. Então, eu chorava e chorava e chorava, mas não sabia explicar por que chorava, porque era pequenino demais. E então, para acalmar-me, a avó, a mãe, a tia cantavam mais histórias muito tristes e eu chorava mais e eles não sabiam o que fazer. Agora, Soli era de teatro, eu não sei se inventou a história ou se era verdade, mas a conhecer Soli, muito possível que fosse verdade. As canções do ciclo de vida. Agora, para o nascimento, normalmente é quase tudo em hebraico, no hebraico. São salmos, Tehillim, mas umas coisas, por exemplo,
Não gosto mais nada disso, mas sou etnomusicóloga, então tenho que dizer. É assim. Não gosto porque não sou muito feminista, mas um pouco feminista tem que ser, e a canção não é mais nada feminista. Dizem, levantai-vos el parido, desde buen dulce dormido, el cajal está en la puerta para circuncir al niño. Até aqui? Bem. La que paría un niño, comían los ricos vicios, la que paría una niña, comían flacas sardinhas de la furia que le daba, pelean con las vecinas. Para mim não é uma canção muito engraçada, mas é assim, sou etnográfico, sou etnomusicólogo, não posso dizer que não fosse assim. E depois havia, para Bar Mitzvah, por exemplo, também era quase tudo em hebraico, não? Mas havia de Soli, yo indo por un bustán, un jardín, una huerta, por un derecho camino, me encontrei com, e lá é o nome do raparigo que vai fazer Bar Mitzvah. Me encontrei com Avramico, que del Dios era pedido. Le diz, ande vas, Avram, le diz, ande vas, querido, hacer las mitzvot que del Dios eran pedido, que salgan y vengan a ver Avramico, que sus mitzvot vino a hacer, que salgan la del bustán, que nunca he visto a niño de tan bonito meldar. Okay? E aqui um pouco de Elohim High, Piut de Nascimento. Isto é nós, o grupo Gerinello, com Charlie, o violino, eu toco o laúd, e Soli vai cantar. Etc. É muito lindo, muito lindo. Aqui é uma cerimônia da noite antes da Brit Milá, da circuncisão. Isto foi em casa da minha colega e amiga Vanessa Paloma Elbaz, que é uma fantástica, é acadêmica, é cantante, faz tudo, é fabulosa, mas era o nascimento do segundo filho dela, em Casablanca, e ela pediu ao sogro fazer uma cerimônia já perdida, dos homens tomar espadas e andar a cantar tefilim pela casa inteira para que os espíritos maus ficaram fora. Não? Era uma coisa lindíssima, que já não se faz. Mas e também há canções de morte, lamentos, endechas, oínas. Já avancei, mas vamos a ouvir um par de coisas mais alegres. Isto qual é? Sim. Então, a procissão da noiva, da casa dos pais para a casa do noivo. Fazia-se de noite, com candeias, ok? E a noiva tinha a cabeça assim, a olhar para baixo, por modestidade, não? Para não ver a nome que não fosse o marido. Não? Com os pais tinham a novia assim pelos colos, para ela não cair e tal, e toda a gente a cantar. E quando chegaram à casa do noivo, a gente da casa do noivo cantavam, daimos a la novia. Daimos a la novia que por ella venemos, si no la dais, a la ley volveremos. E agora toda a gente. Ya a la cena alma,
etc. Okay? Aqui temos a pintura, o quadro de Delacroix, o grande pintor francês, da noiva judia marroquina, no ano 1840, casamentos de judeus e marocos em Montreal, cantando canções de boda em Nova York há muitos anos demais. E casamento aqui também de gente de Marrocos, aqui em Toronto. Que canção é aqui? Vamos ver. É a canção título desta apresentação. E também tinham palavras, às vezes, muito picantes. Okay? Em espanhol se diz verdes. Em francês dizem grivoise, não? Então, canções, mas eram cantadas entre as mulheres, podiam dizer qualquer coisa, porque antes, agora não, agora toda a gente juntos, mas antes eram só mulheres aqui e homens aqui, para a noite da henna, de pintar a mão da noiva com henna. Então as mulheres podiam dizer qualquer coisa entre elas e os noivos também, entre eles, não é? Esse qual é? Não, isso é diferente. Ok. Então, muitas vezes poniam todas as canções do casamento em juntos. Não era cantar só uma canção, ok? Era assim, com toda a gente a bailar, a comer, a cantar juntos. Era uma canção depois da outra, depois da outra, depois da outra. E o ritmo nunca parava, não? Yeshua el nuevo, delante os lo pondré. Suegra y cuñada, no tengáis que decir. Ya no tiene madre, se niña echa a dormir. Soñaba un sueño tan dulce era de decir. Yare lumbre, yare lumbre, yare lumbre, su mazale, como el sol y cuando sale. Yare lumbre, tu mazale. Y seguían siempre, ¿no? Y así se me arrimó y hacia la cama, y así se me arrimó y hacia la cama. Adela, nuestra novia, si era galana. Adela, nuestra novia, si era galana, y si era galana. Y así se me arrimó y hacia la cama. Walala, wajinin randi, wal jorsa, wal jajal, wajir al takri. La once de la gracia de como, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo, todo el rato, todo el tiempo, con palabras también árabe de Marrocos, ¿no? No árabe clásico, Darija, o árabe local. E também tinham canções de mikveh, do banho ritual da noiva. Quando a noiva saía de mikveh, era o mar. Nas canções, a mikveh é o mar, ok? Não dizem a noiva já saiu do mikveh, dizem a noiva já está para sair do mar. Okay? Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar. La novia se viste de verde, se despide de sus parientes, ya salió de la mar, mikveh. La galana ya salió de la mar. E aqui são umas fotos que eu tirei em Marrocos nos anos 2013 e 14, recentes, não? E para comparar a boda, o casamento de Marrocos muçulmano com judeus, ok? Então, eu mesmo, aqui Larache, o meu querido Larache, é a minha mão, aqui, e ela fez-me a renha para celebrar a presença, ok? Era uma rapariga muçulmana. E ela também muçulmana e o pé da noiva daquele dia. Mas aqui somos judeus. É a mão da minha filha aqui na minha casa e um judeu, um amigo judeu que sabe fazer a renha tradicional antes do concerto da mão. Esta noiva é muçulmana, Marrocos. Eu tirei a foto em Larache, no ano 2013. E uma noiva em Toronto,
judeia. Mesma coisa. Esta noiva é a mesma no dia seguinte, ok? Com o marido. E aqui também. No tálamo, dizem. Sentados juntos no tálamo. Esta noiva é a mesma também aqui. E aqui em Toronto uma noiva judia. Então são tradições de Marrocos que os judeus também faziam. Ok? Aqui estou eu e são todas mulheres muçulmanas em Marrocos. Deixaram-me o vestido, porque diziam que eu não tinha um vestido bom e tinha que ser delas. E a cantar e a bailar, tudo assim juntos. Ela é judeia, ela é muçulmana, são músicos. Aqui os homens e as mulheres depois muçulmanas. Aqui o que acontece? Porque é uma vaca. Porque é uma vaca. Por quê? Aqui em Larache, os muçulmanos e os judeus faziam a mesma coisa. Tomavam uma vaca e vestiam a vaca com flores, com telas, com todas, muito fitas, todas lindas, não? E depois matavam a vaca para a ceia do casamento. E mesmo os sefarditas diziam, cantavam, e atraemos a la vaca, y atraemos a la vaca con sus cuernos de albahaca para boda, las ricas bodas se hacen. E quando eu perguntei ao meu amigo Mohamed e a esposa dela, a Fatima Zohra, e este costume ainda faz-se aqui em Larache, em vez de dizer sim ou não, o que diz o Mohamed? Ele diz, Judith, toma a tua câmera de vídeo, é aqui, e às 11 horas da manhã, amanhã, tens que ir à esquina da rua tal com a rua tal, ou um pouco antes das 11, e já vais ter a resposta. E a resposta foi isso. Okay? Então, o ciclo do calendário do ano judaico. Fantástico. Isto, por exemplo, é em aquele reino, mas é do Marrocos no espanhol. É das montanhas Atlas, é completamente diferente. É uma gravação dos anos 60. Eu não fiz. É uma gravação que saiu na França. No, wrong one. Sorry, this one. Sí. En que lo reino. Mas em hebraico? Que marcando. Fantástico, não é? Fantástico. Estou chorando, porra. Mas isto é o grande Rabi David Buzaglo a cantar Et Share Ratzon, de Rosh Hashanah. Et Share Ratzon Leipatea Yomei Yechapai Lael Shotea Ana Zechorna Li Beyom Ochea. A gente sempre fazia a mimuna, depois de Pesach, a mimuna para comer todas as coisas que nós podíamos comer durante Pesach, e normalmente, e aquele dia também, aqui é o ano 92, em Tanger, na casa de Luís e Sarita Tangir, e veio o vizinho muçulmano para levar o pão, o primeiro pão depois de Páscoa judaica, e ficou a cantar, a comer, a beber com toda a gente. E aqui em Toronto,
a Mimuna em Toronto há coisa de 2 anos, justo antes da pandemia, e veio a senhora cônsul de Marrocos na sinagoga sefardita, para estar tudo assim juntos. Então, não muda mais nada, não é? Purim, empezar quiero contar hechas del yo alto y de lo que voy a mentar, nada yo no falto, con rizos y cantos y con gran placer, porque aman el mamzer, mosquis o mercarmos, también a temarmos y oír lo que aconteció, etc. E depois, Bib Hilo, em Pesach, toda a gente aqui sabe o que é o Bib Hilo, não? A saída do Egito e por, como se diz, la bandeja, não? The tray, como se diz em português, o que tem o homem nas mãos. O quê? O tray, bandeja em espanhol. Bandeiro. Bandeja. Sim, bandeja. Yom Ze Bib-Hilo. Shochen Shamayim Bib-Hilo Yassanu Mitzrayim. Mas aqui a minha amiga Mor Karbassi, que tem a mãe de Marrakech e o pai de Irão, em Israel, cantante fantástico, e ela canta Bib Hilo de outra maneira, dos judeus mais do sul de Marrocos. Aqui estamos com o grupo, com Gerineldo, no último concerto, 2014, antes de Soli ser muito doente e não posso cantar mais. Mas eu, Mipi, ele também está no YouTube, mas vou ficar aqui para não mudar a tela. Mipi, será bendito Israel, en Abir Adonai, en Abir Keben Amram, en Ahubak Adonai, en Ugadah que Israel me Depois, Soli faz uma pequena taxina, improvisação. ואין גאום כבן עמרם אין גדולה כתורה ואין גורסה כישראל. E aqui tenho duas versões, mas é a mesma melodia da Shirat Hayam, primeiro do mesmo Soli. השירה כשירת משה, שיר לא ינסה, אז ישיר משה את דברי. Mas também do vosso Rabi Isaac, é a mesma melodia. Judite, ele acaba de deixar uma mensagem aqui pedindo
Mil desculpas por não ter podido participar. E o disco que mandou. Mesmo isso. Então, é a mesma melodia, exatamente como canta Soli de Tanger em Montreal e Toronto, e como canta o vosso Isaac Dahan, Hazani, Isaac Dahan. Agora, a Hilulá... Manaus. Sim. A Hilulá é um tipo de romeria, de pelerinagem à tumba de um rabino. É uma coisa que é paralela aos muçulmanos. Fazem a mesma coisa com santos muçulmanos. E são quase todos homens, com a exceção de Sol Hachuel, Lala Solika, para os judeus, e Lala Menana, a Masbahia de Larache e Laraish, para os muçulmanos. E no ano 13, também 2013, convidaram-me a Larache, este grupo, Lala Menana, chama-se o grupo também, com a minha amiga Zahra Al-Bouanani, com o meu amigo Mohamed e a sua esposa Fátima Zohra, para cantar em juntas canções judaicas e canções muçulmanas na última igreja católica de Larache. É aqui. E estava o André Azulay, convidado também. Aqui vê o Café Lala Menana, e o Romance de Sol Hachuel, claro. Então, a Hilulá. E a Hilulá, o Romance de Sol Hachuel é quando Tara levanta el enredo, sentenciaron a la hermosa Sol y la hicieron juramento falso en presencia del gobernador. Mas a canção da Hilulá, vou ver se a Darbuka com a unidade, se... Não. A Darbuka, mais nada. Volto para o pandeiro. É assim, de uma cidade para outra. E cada cidade tem o rabino, não? Aonde vai, Senhor Yitzhak? Que nós vamos para Tetuan, para zorear a Yitzhak Benual. Su nembración, que nos sea de bendición. ¿A dónde vais, Señor Yitzhak? Que nos vamos para Huezán, para zorear a Rebbi Amran ben Diwan. Su nembración, que nos sea de bendición. Y después de todo, el Señor Yitzhak dice: hazme la cama que me quiero recoger, que vengo cansado y no está aquí mi mujer. Também não é coisa de feministas, não é? Mas era uma coisa interessante, porque eu ensinei a canção de Hilulá a Zahra Al-Bouanani e todas as meninas árabes, muçulmanas, cantamos todas juntas canções das duas religiões numa igreja. E no público tinha gente a chorar de alegria de ver a gente tudo assim juntos. É uma coisa tão linda, tão linda. Agora, ao final, as canticas, as canções líricas, coplas, comentário social, parodia. Agora, o que chamo as 10 grandes éxitos, não? The top 10 do ladino, não se cantam em Marrocos, não são canções de Marrocos, são canções de Turquia, Grécia, Balcãs, dali. E as canções Haketia não se conhecem fora de Marrocos, muito pouco. Mas não olvidar que uns judeus de Salónica e da ilha de Rodas chegaram a Tanger para fugir do Holocausto e levaram umas canções também dali para Tanger, para Marrocos. Então, há muitos. Por exemplo, aqui o Boulevard Pasteur de Tanger, no ano 1934, e do mesmo ano, mais ou menos, é a canção.
En estos bulevares de 7 a 8 se quebran las algazbas buscando a novio. Me vaya a capara y todos dicen agua, me vaya a jalala. Hasiba con Nisim se fueron a fugrear. Afuera está de moda la mejna del fígado. El que tiene 2 chavos los Nestlé lanzaron. Me vaya a capara, agua, me vaya a jalala. Hasiba con Nisim se fueron a fugrear. Y también había, por ejemplo, no, ese es mismo, mas también había, vamos a ver. Venga, otra vez. ¿Qué tienes, bonita? Que estás maravilla. No tienes vendaje, ni de noche ni de día. Coge esa batea, límpiala como el oro. Jolita y menaje por los montes con el moro. Y también tenía pescado frito, vendía a cobandelo frío en la sartén de más alto. Ajá, ¿y qué sartén que tiene más alto? ¿Quién se lo jameó? El señor Jacob. Y, no. Pan caliente vendía Jacob, ande lo coció en el forno de más alto. Y solo decía siempre, no era a minha, solo decía siempre a fornografía. Ajá, ¿y qué forno que tiene más alto? ¿Quién se lo jameó? El señor Jacob, perejil y culantro, vendía Jacob, etc. Mas depois vou cantar um contrafactum. O grande Sami al-Maghribi cantava também em árabe, e esta canção de Sami al-Maghribi, Samuel Amzalá, cantava no hebraico, era Hazan, fazia tudo muito sério, mas também em árabe compunha canções. Esta é New York, América. New York بلاد الخير والمال الناس عايشين مبسوطين بالكمال دولار يتكلم يمين وشمال به ينحلوا جميع البيبان ليلة البلدان وريت فراشة جديدة كل مكان حتى وصلت وشفت وتساليت نيويورك عاصمة أمريكا É a filha dela, Yolanda Amzalag, aqui, que criou a Fundação Sami al-Maghribi. Umas amigas, isto eu, Charlie Edric, que tocava com Jerry Neldo, e um músico de Marrocos, muçulmano, tocaram juntos na Fundação Sami al-Maghribi, para manter isto da amizade, de fazer as coisas juntas. Esta canção é o Pozo Amargo, é o mesmo pozo que tirei a foto em Toledo. É a canção Ai, madre, busca-me com quem duerma. Acho que é a filha cantar aqui, né? A ver. No, isso é outra coisa. Isto é Soli haciendo jaquetía rap. Dentro veréis cosas de burla, las harinas endosannafes, ceniza para amasar. Si miratis a la rana sentada en la ventana, cosiendo una almohada con seda colorada. Y si miratis al piollo subiendo agua del pozo, con Jaquito el tiñoso, ya sé cuál. Y esto era, hace 4 días que viene el vapor, que con las 4 especies para Rosana. Y aquí, esta canção pequena de pescado frito, vendeia, também tinha o que se chama na musicologia contrafacta, quer dizer, a mesma música com outras palavras. Então, pode ter a música de, por exemplo, Rosa Blanca y Rosa Blanca y nuevo amor. Eshet nerurim hamuda, nituro dechemufideta. Ok? Então, a contrafactum é tomar uma melodia
de uma canção e pôr as palavras de outro poema, de outra coisa. Então, em vez de cantar pescado frito, vendeia a copa, pode cantar Lecha Dodi Likrat Kala Pene Shabbat Nekavela Yate Yitkadal. Cada vez muda a maneira de cantar. Se cantar pescado frito é assim, mas se for a cantar Lecha Dodi é diferente, ok? E vocês conhecem também no mesmo CD do Dr. Isaac Dan, ele canta Veshamru com a melodia de Quando el Rei Nimrod, por exemplo. E vou seguir rapidamente porque só ficam duas coisas. Os escritos judeus, e um dia vou falar só delas, vou fazer uma palestra sobre elas, mas rapidamente, de Portugal e dos Açores também. Então, já sabem toda a gente que muitos judeus ficaram durante a Inquisição, ficaram em Portugal e em Espanha. Em Portugal ainda há comunidades de criptos judeus, e outros não dizem mais nada, há mais, mas não dizem que são judeus. No Brasil, a incomparável Anita Novinsky leva muito tempo a fazer este trabalho, é fantástico, mas que eu saiba, sou a única etnomusicóloga que tinha feito pesquisas, e já são mais de 25 anos, com os criptos judeus, pesquisa de música. Outros já fizeram pesquisas sobre as orações, as rezas, a história, costumes, tudo aquilo, mas a música acho que sou eu. E no mês de setembro, agora, 2020, o criptojudaísmo de Belmonte, só, não de Portugal inteiro, só de Belmonte, passou a ser maravilha vencedora no concurso das 7 maravilhas. Então, é uma coisa folclorizada demais, é um Disney. Já o criptojudaísmo de Belmonte já é quase um Disney. Mas elas não cantam mais nada diferente, não têm melodias diferentes. Porque eu acho que, e isso é coisa importante que eu queria dizer, que tivesse sido perigoso demais cantar uma coisa diferente dos cristãos que moravam ao pé delas. Então, estas fotos são dos anos já 90, esta gente já faleceu. Os jovens não, os jovens ainda vivem, não são tão jovens, mas vivem. Mas ela, por exemplo, no ano 96, quando tirei eu esta foto, ela já tinha 92 e faleceu pouco depois. Ela também, são todos judeus. É a minha filha em Belmonte com a nossa família. E são a nossa família, passou a ser verdadeiramente família. Aqui são ciganos que moram ao pé dos judeus. Não são muito amigos, também não são inimigos. Vivem ao pé, não tem problema. Mas eu agora sou muito amiga também dos ciganos. Aqui no norte de Portugal, em Trás-os-Montes, com uma mulher, Maria, a tia Curécia, que morreu também, era judeia também, e ela também cantaram muita coisa, mas isso será para um momento diferente. E aqui é o cemitério judaico de São Miguel, nos Açores, porque é muito provável que os conversos, os novos cristãos, chegaram às ilhas no século XVI com o culto divino e Espírito Santo. Mas isto também é uma coisa diferente. Às vezes, alguém diz que os ciganos e os sefardis compartilham a música. Não. É como a flamenco medieval? Não. A música sefardita medieval? Também não. E eu soube, na semana passada, quando eu estava a ler coisas sobre Eretz Amazônia, foi quando soube que não sabia que o rol do Marquês de Pombal, e foi o Marquês de Pombal que acabou com a diferença legal entre os cristãos novos e os cristãos velhos. Isso eu sabia, mas eu não sabia
O mesmo Marquês de Pombal e o irmão foram para a Amazônia e há toda uma história muito, muito complicada com os cumarenhas e não sei o que mais, mas isso só soube a coisa de uma semana, quando comecei a ler coisas. Então, e o Aduf de Portugal também com a umidade, sou muito bem, mas o Aduf, os judeus e os cristãos e os muçulmanos, todos os três tocavam, os judeus já não. Eram, em Espanha e Portugal, sobretudo mulheres. E agora só ficam as cristãs, as mulheres dos cristãos que tocam o adulto, mas antes era de todos, não? Lá cima o castelo, a editora renda, diga-me a menina, Sanagua tem renda, Sanagua tem renda, mas deixa ter, o que você queria era na água dele, já não há, já não pode ter, vino na caneca pra gente boer. Pra gente boer, pra gente pagar, já não há quem mande deitar. Isto é na zona de Belmonte, mas mais para cima, na zona de Trás-os-Montes, também tem coisas como viva quem toca o pandeiro, viva quem o tem nas mãos, viva quem é de lograr, menina, o seu coração. Pandeiro de quatro esquinas, não é meu que de Maria que me deu para tocar no dia de romeria. Etc, etc. Então, o aduf vem do árabe, duf, o hebraico, hatof, é a mesma raiz. E depois, para último, os judeus reimaginados dos festivais tipo medieval, que não tem mais nada a ver nem com os judeus, nem com a Idade Média. Quando os hispanistas em Espanha, os filólogos, souberam a existência das canções em judeu espanhol, nos finais do século XIX, durante meio século e mais, só pensavam no romanceiro, não pensavam nos cantares de casamento, canções ligeiras, nada disso, só o romanceiro. E a pouco criou-se o mito, a mitologia da canção sefardita da idade de 500 anos, e toda a gente creia. E começaram no ano 92, 500 anos depois da expulsão, aparece o fenômeno de festa medieval, Festival Sefardi Medieval das três culturas, menos em Portugal, mas também. Aqui, por exemplo, tem o cómic de Hervás, o cómic da Inquisição. Só faltava, no ano 95, não é graphic novel, não é novela gráfica, é mesmo cómic da Inquisição. Aqui sou eu. E na etnomusicologia, na antropologia, há uma metodologia e chama-se Participant Observation. Observas como participante, não? E então, para a boda medieval judaica, que não havia nem boda, nem judeus, nem medieval, eu estou aqui com uma convidada para a boda e a minha filha também, com outra convidada, e o rabino, não é rabino, claro que não é rabino para mais nada, o rabino é agora o marido deste homem que era o fiancé. Quer dizer que são um casal gay, E já era. Mas faziam o teatro do casamento medieval sefardi. Aqui também, e aqui em Portugal fazem um teatro com turistas da Inquisição, não? E depois ela diz, foi engraçado, não foi? Fazer a Inquisição. Isto aqui, charcutaria hebraica, como você compra bocadilhos de jamón serrano. E aqui a fazer da igreja a sinagoga para o dia,
E aqui, como estou a dizer, estamos a fazer o que chama-se participant observation, não? Então, é um pouco o que eu queria mostrar. Há muita coisa mais, há muitas coisas que não deu tempo para falar, mas para dar uma ideia do que é. E esqueci-me de uma coisa. Os romances são no Marrocos, as meninas, as raparigas, quando cantavam os romances antes de ser casadas, havia como se diz, balanço, não? Columpio, um swing, no pátio interior da casa, na árabe mateixa. Então, as raparigas entre Purim e Pesach, mais ou menos, ponham o balanço, columpio, e uma menina sentava-se para cantar um romance, não? Girineldo, Girineldo, amiga. E quando outra rapariga queria cantar, porque só era para uma rapariga, não? Só uma, dizia o seguinte: Mateixa, Mateixa, Atene Pisara, vaso de ouro, lleno de tesouro, vaso de plata, lleno de patata, le dice el rey a la reina que se levante Antonia y se siente Thaisa. E a outra menina, a outra rapariga, tomava o balance e começava a cantar outro romance diferente. Fantástico. Judite, querida. Era muito tempo, não sabia, era muito tempo. Ai, desculpa. Liguem o microfone. Não tenho palavras para agradecer, Judite. Eu já conhecia um pouco o trabalho, mas tem aí séculos de história, não é? Tem uma coisa muito familiar, não é? Eu só queria te dizer que ela citou o cantor litúrgico Isaac Dahan, mostrou o CD. Isaac Dahan, ele é um judeu amazônico que nem eu, e há 4 décadas ele é o líder espiritual da comunidade de Manaus. E o pai dele, se lê bem o livro de Ben Shimon, o pai do Hazan Dahan era Salomão e era cego, mas conseguia ensinar os filhos e os jovens, os rapazes, conseguia ensinar a um cego como ler a Torá. Era fantástico. Eu li todo aquilo, eu li todo o livro de Samuel Ben Shimon na semana passada. Eretz Amazônia. Eu só queria informar você, Judite, e a todo mundo, que Isaac Dahan entrou aqui para mim no WhatsApp pedindo 1000 perdões, porque ele não está em Manaus, ele está está em mudança, acho que ele está viajando, alguma coisa assim agora, nesse momento, e eu vou passar para ele o vídeo, né? Porque eu não sei o que dizer. Para começar, assim, lógico, as experiências são diferentes, né? Para alguns é a curiosidade, para outros é a vivência. Eu cresci com isso na minha comunidade. Eu acho que o próximo passo é saber. Você trouxe o Dahan, né? Mas eu acho que a gente pode estudar mais um pouco, Judite. Eu vou trazer você aqui, não tem jeito. Eu tenho que convencer esse pessoal, porque ver o que se trouxe para cá, né? Essa questão da ractia, do dialeto, né? Que você mesmo disse antes, não é minha praia, Elias, eu sou musicólogo, eu não sou linguista, né? Mas o que eu queria perguntar, por último, tudo que você canta é judeu-espanhol, é isso? Só no fim que cantei umas coisas mesmo a raquetia. De raquetia mesmo. Por exemplo, as últimas canções só, não? Ya vinieron las modas de los sostenes, parecen las alrasbas, tubos, quinqueles. Isto já é raquetia.
Mas o romanceiro canta-se em espanhol, mas espanhol com sotaque, com pronunciação dos judeus de Marrocos. Marrocos já com árabe. Por exemplo, não vão cantar com C, não vão dizer romance, como em Espanha, vão dizer romance. Dizem mulher e não mulher. Dizem esta coisa. Mas, em geral, é mais ou menos espanhol de Espanha, mais ou menos. Mas, quando é raquetia, já é outra coisa. Vamos Olha, ver. daí presente, eu falei no início que tem várias alunas da professora Alessandra Conde, do Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. A Alessandra também está aí, eu acho. Eu conversei com ela antes do evento Judite. A área delas é literatura, mas a Alessandra tem avançado muito em direção a ampliar, né, os estudos para a cultura como um todo, né, para a questão artística e tal. Ela já tem avançado em direção à arte plástica e tal, e eu já fiz a cabeça dela, já convenci ela, e ela concordou em começar a trabalhar com a questão da música também, né? Então, eu acho que você tem parceria aqui no Brasil já, não sou só eu, não. Então, eu quero agradecer, em nome do Sérgio, a presença de todos vocês, né? E a Judite. Lembrar vocês que no dia 1º de agosto, é um domingo, às 3h Brasil, a gente vai fazer a cerimônia de premiação do concurso mundial internacional de Hakhtia, que o Amazônia Judaica organizou e que tem gente participando de vários países. A Judite é uma delas, sempre privilegiando a gente. Tem gente do Canadá, tem mais uma pessoa do Canadá, tem gente de Israel, tem gente da Austrália, tem gente dos Estados Unidos, do Brasil, né? É uma ideia de tentar, de alguma maneira, tentar reviver essa coisa da Hakhtia. E a Judite vai prestigiar a gente de novo, não tem jeito, vai cantar alguns números para a gente. Tá? Queridos, obrigado, viu? Boa noite a todos. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, Judite, obrigado. Obrigado, meninas. Cecília, obrigado. Maurinho. Tchau, queridos.